Bíblia em Isaías capítulo 61. Hoje nós temos esse culto esporádico, não é? De quinta-feira, um culto onde nós separamos só para as mulheres, para estarmos falando daquilo que é concernente, direcionado para nós. Isaías 61. Versículo de número 1. Isaías 61, versículo 1. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Podemos assentar? A palavra do Senhor, falando do trato do homem para com a mulher, diz que nós precisamos entender que nós somos a parte mais frágil. E a mulher, ela tem sido exposta de muitas maneiras aos pesos e os agravantes desta vida. A mulher lutou tanto para conseguir, diante da sociedade, um lugar, um posicionamento. E a mulher tem desbravado, a mulher tem lutado, a mulher tem batalhado. E a mulher não tem percebido que ela tem acumulado angústias. Ela tem acumulado tristezas, ela tem acumulado frustrações. E a mulher aprendeu um mecanismo muito nocivo para si, que é ignorar seus sentimentos. Pelos atropelos e as necessidades que ela tem, e por toda a cobrança que está sobre ela, a mulher tem ignorado a sua fragilidade e a sua sensibilidade. Isso é muito ruim, porque se a mulher não reconhece a própria fragilidade, a própria debilidade, ela vai adoecer. Adoecer emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. A mulher, ela foi posta, isso também por muita busca e procura, por muito desafio, em um termo de igualdade com o sexo masculino, até mesmo dentro dos lares, dentro das quatro paredes, onde um problema que vem sobre uma família, ele não é assumido pelo marido, pelo pai, mas ele é dividido. E muitas vezes essa divisão nem é 50-50. A maioria das vezes essa divisão ela é maior para o lado feminino do que para o lado masculino. Sempre vai ser, aí teu filho, aí olha o que você fez. Por quê? Porque a mulher ela tem essa característica arrojada de ir atrás, de buscar, de ser ajudadora, de fazer, sabe? De não economizar esforços. Então, é normal que quando a corda ela pesa de um lado a mais, é normal que ela vai, às vezes, mesmo sem pedir, ela vai assumir. Tá bom, eu e você assumimos situações pesadas, situações sobrecarregadas, só que a nossa estrutura não foi feita para isso. Tanto a nossa estrutura física, nem emocional, nem espiritual, ela não foi feita para carregar o peso. E é por isso que nós temos visto uma grande soma de mulheres desenvolvendo doenças emocionais, como depressão, como crise de ansiedade, como síndrome do pânico. Por quê? Porque a mulher ela não tem uma preparação física. Nós não poderíamos aqui dar um estudo, mas se você olhar a função dos nervos do homem e da mulher, tudo é diferente. Não tem preparação física, não tem preparação emocional e nem espiritual. Mas até aí tudo bem. Agora, qual é o erro que nós não podemos cometer conosco? Ignorarmos aquilo que nós estamos vivendo. Ignorarmos as nossas emoções, ignorarmos aquilo que existe dentro de nós. Isso nós não podemos fazer conosco. Porque eu sei que é difícil você encontrar alguém que seja simpático,
que seja empático até mesmo com as suas dores. Deve ser difícil para você encontrar alguém para que você assente com ele e diga assim, ó, eu quero falar que eu não estou bem, eu quero falar que eu estou triste, e eu estou pensando nisso e nisso, eu estou sentindo uma angústia muito ruim, eu estou perturbada, eu estou ansiosa, eu estou com medo. Hoje é muito difícil nós encontrarmos ouvidos. Poderíamos até espalharmos outdoors pela cidade. Procura-se ouvidos, não orelhas, mas ouvidos. Pessoas que estejam dispostas a ouvir as necessidades emocionais das outras. Hoje em dia, geralmente, as pessoas se aproximam uma das outras pela produtividade. É cobrado uma produtividade acima da média. É cobrado da mulher, nós estamos falando de mulher, uma produtividade, é cobrado sobre ela uma perfeição. O cônjuge cobra, os filhos cobram quando cresce, e jogam na cara, e falam. E se você fez bom porque não foi bom, e se você fez o seu melhor é porque não foi, e assim vai. E aí, quando a mulher pensa que vai alcançar o ápice, não é? Na criação dos filhos, e encontrar na criação dos filhos pelo menos um retorno emocional, um carinho, aí vem a cobrança, aí vem a frustração, e aí vem todas essas coisas. E aí a mulher adoece, porque ela guarda dentro de si toda essa situação. Jesus prega esse sermão aqui, ó, no templo, e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E a primeira obra que o Senhor Jesus disse que ele veio fazer é pregar boas novas aos mansos. Como é que nós vamos alcançar a mansidão? Você sabe como que se alcança a mansidão? Moisés era o homem mais manso da terra. Lá no Egito ele mata um homem. Por que ele se tornou o homem mais manso da terra? Você sabe? Esse texto está escrito quando Miriam e Arão se rebelam contra ele. Depois de muito tempo, depois de passar por muitas situações, depois de muitos exercícios de humor. Você nunca vai conseguir ser mansa enquanto você não passar por exercícios que te irritam, que te deixam nervosa, que te deixam irritada, que tiram teu tino, que te deixa desequilibrada. Enquanto você não passar por exercícios, onde você vai sentir o gosto amargo da ira, o gosto amargo do nervosismo, o gosto amargo do desequilíbrio. E aí você vai colher os frutos do seu desequilíbrio. E aí você vai olhar e você vai dizer, eu não quero ser essa mulher. Não quero ser essa mulher desequilibrada, nervosa, que grita. Eu não quero ser essa mulher que na hora do desespero bate, espanca, agride. Eu não quero ser essa mulher que na hora que eu fico indignada, eu respondo à altura e eu ponho tudo a perder. Enquanto você não perceber que as suas emoções desencadeiam o pior de você, e você frustrar-se consigo mesmo, e você olhar e analisar e dizer, isso não é o caminho, isso não é o que eu quero ser, eu não quero ser assim, eu não quero gritar, eu não quero desequilibrar, eu não quero desanimar, eu não quero desesperar, eu não quero ficar doente dos nervos. E então você vai passando por situações difíceis, situações que vão exercitar você a aprender que os mansos ouvem. A palavra do Senhor diz, os mansos ouvirão a minha voz. Os mansos ouvem. E o que é mansidão, senão um autocontrole sobre o seu emocional? Brigamos. Minha mãe já dizia, quando não quer, dois não. Sua mãe também não dizia? Você também não diz isso aos seus filhos? Quando um não quer, dois não brigam. Então o que nós precisamos entender, que nós só vamos ouvir a voz do Senhor para que sejamos libertos, porque depois você vai ver aqui, ó, uma discriminação de libertação. Mas antes que haja libertação, eu preciso ter ouvidos para ouvir a voz dele. Eu preciso ouvir ele dizendo, opa, para, nem mais uma palavra. Nem respira. Chega, parou aí. Chega, parou.
Mas o porquê a mulher, ela é tão cheia de emoções, ela é tão sensível, o porquê ela tem que atribuir a sensibilidade dela ao expurgar, ao exteriorizar emoções. O porquê a mulher não consegue dominar as suas emoções de tal forma, onde ela consiga equilibrar-se, para que ela possa ouvir a voz de Deus. O Senhor Jesus diz: o Espírito me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enquanto você estiver falando, reclamando, brigando, agindo como antes, você nunca vai ouvir nada novo e nem enxergar nada novo, tanto na sua vida quanto no seu lar. As coisas novas que eu e você esperamos para a nossa família, para as nossas vidas, só virão a partir da nossa audição apurada, abençoada, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Ele prega aos mansos. Diga amém. Enviou-me, aí ele começa a falar sobre a obra da palavra em nós. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Sabe o que é um coração contrito? Um coração que foi decepcionado, que foi quebrantado. Quem daqui nunca sofreu uma decepção? Por que as mulheres sofrem mais decepções do que os homens? Porque elas são mais sensíveis, mais doadoras, mais apegadas, mais quebrantadas, são mais inocentes. As mulheres têm menos malícia da vida, elas acreditam facilmente, elas creem com mais facilidade. E é por isso que elas correm mais o risco do que os homens de serem mais quebrantadas, de serem mais esquadrinhadas. E o Senhor Jesus diz: eu vim restaurar os contritos de coração, aqueles cujo coração foi machucado, cujo coração foi ferido. E como acontece essa restauração? Por meio da palavra de Deus. Quando você consegue entender, quando você consegue compreender que se você continuar quebrada, contrita, arranhada, isso não vai te levar a lugar algum. Suas feridas só te levarão para o pior. Aí ele continua dizendo assim, a proclamar liberdade aos cativos. Diga assim comigo: toda ferida leva a um cativeiro. Existem mulheres que estão cativas, impossibilitadas de obedecer a palavra em perdoar, de obedecer a palavra em andar a segunda milha, de obedecer a palavra em virar a face, de obedecer a palavra em restaurar, de obedecer a palavra em consagrar-se. Por quê? Por causa de uma ferida, ela entrou num cativeiro. A alma dela está aprisionada por conta de uma dor, de uma decepção, ou foi uma traição, ou foi uma ingratidão, ou foi alguém que abandonou, ou foi alguém que rejeitou, e ela guarda isso no coração, e o coração dela ainda está trincado, ainda está fragmentado, e então ela entra num cativeiro, ela está aprisionada. E aí a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo veio para que nós sejamos livres da prisão. Explica para sua irmã a diferença de cativeiro e prisão. Explica para ela. O Senhor veio libertar os cativos e tirar da prisão as mulheres que estão presas. Liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O cativo é aquele que ele não está trancado em uma sala, ele não está trancado numa cela. Ele tem liberdade para trabalhar dentro do lugar determinado, para ir e vir, só que ele é cativo. O preso, ele está com o seu lugar delimitado. Ele não pode sair daquela situação. O Senhor Jesus aqui coloca tanto o cativeiro como a prisão. Mulheres cativas são aquelas que vivem a sua vida aparentemente normal e comum, mas são impossibilitadas de dar uma direção para suas vidas e famílias. Mulheres presas são aquelas que estão aprisionadas elas mesmas numa situação onde elas mesmas sentenciam a própria vida.
Elas mesmas aceitam, recebem, elas mesmas se condenam. Isso é prisão. O que é cativeiro? É você, sua família, estar até com algum tipo de liberdade, de oportunidade, mas vocês não conseguem sair da situação. O que é uma mulher presa? É aquela que está condenando ela mesma àquela situação. Por meio do quê? Por meio da autoaceitação, por meio da condenação, por meio da falta de reação. Existe uma diferença. E você precisa entender entre uma mulher revoltada e uma mulher com identidade. Jamais nós queremos que você parta para a revolta. Mas jamais também vamos querer que você não tenha identidade. Que você não lute pela sua alma. Que você não batalhe por aquilo que Deus tem te dado. As mulheres presas são aquelas que são aprisionadas em suas próprias enfermidades, em suas próprias carências, e por isso elas recebem a sua ração diária de cada dia, e para isso está tudo bem, tudo normal. Versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A morte do Senhor Jesus, para mim e para você. E a consolar todos os tristes. Você é uma mulher consolada? O que é o consolo? É um lenço? Não. O consolo é a ausência do domínio da tristeza. Isso é consolo. O consolo é a capacidade de raciocinar em meio à tristeza. Isso é consolo. O consolo é a capacidade que você tem de olhar para uma situação sem ter a sua visão turva, sem ter a sua visão comprometida com algum sentimento. Todas as vezes que você está comprometida com a tristeza, com o quebrantamento nocivo, quando você olha para uma situação, você não vai vê-la de uma maneira nítida, você vai vê-la de uma maneira comprometedora. Você vai olhar pelos óculos, pela lente do sofrimento, da tristeza e da dor. Uma mulher consolada, uma mulher que tem as suas tristezas sanadas, quando ela olha para o problema, ela olha com uma ótica do céu, com uma ótica espiritual, ela olha já analisando a solução, ela olha o que tem que ser feito naquele momento. Agora a questão é que a tristeza ela cega, a tristeza ela abate, a tristeza ela deixa a sua visão turva. E aí eu fico implicada como as mulheres contemplam a tristeza sem a noção e a compreensão do mal que faz. Os discípulos na estrada de Emaús, pela tristeza, não reconheceram Jesus. Os discípulos, pela tristeza, não conseguiram crer na ressurreição de Jesus. Olha o que a tristeza faz. A tristeza, ela faz com que você ouça a palavra como Marta ouvia em João 11, Jesus falar, e ela não conseguia desenvolver, ela não conseguia crer. A tristeza tira o seu poder da fé, ela diminui a sua capacidade de ótica e de visão. E porque muitas de nós, às vezes curtimos a tristeza dias e dias a fio. Você não tem noção de quantas pessoas são tristes como você. Você não tem noção de quantas mulheres têm sofrido ao olhar para as suas vidas sem contentamento, ao olhar para as próprias vidas e para a própria família, sentindo fracasso, frustração, cansadas. Faz isso, não dá certo, faz aquilo, não dá certo, age de outra maneira, também não funciona. E aí fica perdida, sem saber o que fazer. Elas olham para si, não têm recurso, olham para a vida e a vida é exigente. E elas olham para Deus e dizem: Deus, qual é a solução? Sabe, não é só você que tem motivos de tristezas. Não é só você que tem motivos de frustrações. Todas nós temos os nossos motivos. Todas nós. Todas nós, muitas vezes, nos esforçamos diariamente para darmos conta. Porque se você cair, a casa cai. Eu acho que esse ditado foi feito para você, não é?
Se você cair, a casa cai. Porque a mulher é edificadora da casa. Mas quem edifica você? A mulher é aquela que põe os tijolos e constrói. Mas quem ajuda você a construir a ti mesmo? A mulher é aquela que entende todo mundo. Mas quem entende você? A mulher é aquela que põe panos quentes para que a discussão não vire uma briga. Mas quem é que põe panos quentes? Em seu coração, em sua alma, quando a angústia te pega de jeito. A mulher é aquela que abnega e renuncia, esquece de seu cansaço para satisfazer seu marido, esquece de suas próprias dores para prestar atenção no que o filho sofre. Essa é a mulher cristã dos dias de hoje, que tem feito de tudo para que tudo dê certo. Mas o tudo não tem dado certo. As coisas não têm encaminhado, as coisas não têm funcionado, o esforço não tem faltado, a dedicação tem sido acirrada. Existem orações, existem súplicas, existem campanhas, existe dedicação, mas cadê o resultado? Cadê o resultado? Existe uma coisa que eu e você às vezes nos esquecemos. Que um certo lenhador precisava derrubar uma floresta. E ele precisava contar com seu velho machado. E ele precisava, derrubando aquela floresta, e precisava derramar muito suor, mas o seu machado tinha que estar afiado. Ele tinha duas alternativas: comprar um chapéu ou uma lima. Ele resolve comprar o chapéu por causa do sol escaldante. Ele compra o chapéu. E ele começa com seu machado, sem fio, sem corte. E na primeira árvore ele estava bem forte. E ele consegue derrubá-la. E vai a segunda, e vai a terceira. E de repente ele percebe que ele fez um negócio errado. Porque as árvores faziam sombra sobre ele. E se ele tivesse comprado a lima, ele teria dado conta do recado. E esse lenhador desistiu, bem antes do meio do caminho. Eu penso que às vezes você tem esquecido de comprar a lima. Você tem se preocupado tanto com o lado de fora, com aquilo que pode acontecer. Ele sabia se o tempo seria de sol ou de chuva? Não sabia. Ele resolve comprar o chapéu. Eu queria te perguntar, você comprou o chapéu ou a lima? Um machado que não tem corte, não chega a lugar algum. E você vai, e você luta, e você ora, e você trabalha, e você supre, e você socorre, e você ama, e você passa a mão, e você cuida. E as coisas não acontecem. Por quê? Porque o machado está sem corte, está sem fio. Porque você não pode oferecer nada se do céu não for te dado. Porque os esforços da sua mão, das suas mãos, da sua inteligência, da sua habilidade, não vai mudar ninguém, não vai construir nada. Por isso que o Senhor diz que antes que eu reconstrua qualquer coisa, que antes que eu me dedique a qualquer função, eu preciso cuidar do machado. Eu preciso ter um coração curado. Eu preciso ter uma alma livre e liberta para que eu possa fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Antes de consolar, você tem que ser consolada, porque senão o seu consolo não vai valer de nada. Antes de ajudar, você tem que estar ajudada. Antes de socorrer, você tem que estar no socorro. Antes de querer sustentar, você tem que ser sustentável. Nós temos nos esquecido. Temos desejado trabalhar, fazer acontecer, mover coisas, mover céus e terra. Somos arrojadas, determinadas. Só que quando diz respeito a nós mesmas, nós não cuidamos de nós. Não cuidamos de nós, só pensamos no chapéu. O que pode acontecer, isso e aquilo, servimos para tudo e para todos. E aí você olha para tudo que você fez, sem resultado. Aí você fala, Deus, onde é que eu errei? Você não afiou o machado. Você não cuidou de você.
Você não foi atrás de libertação, você não foi atrás de cura, você não foi atrás para que a água que saísse de você não fosse uma água buscada em poço. Não, mas uma água vinda de dentro. Quando você abre a boca é o Espírito Santo. Quando você estende a mão é o Espírito Santo. Quando você ora é o Espírito Santo. Não existe aquelas orações forçadas de desespero, de angústia, de tribulação, de perturbação. Quando você ora, o céu se abre e Deus ouve a sua oração, porque Ele está ouvindo uma mãe curada, uma esposa abençoada, porque é abençoada do lado de dentro. E a Bíblia diz assim, no versículo 3: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza. Diga para sua irmã, chega de cinzas. Onde está a glória? Onde está a glória? Pergunta para sua irmã, você sabe onde é que está a minha glória? Primeiro, tem que eliminar a tristeza para que a glória possa vir. A ordenar. Existe uma ordem contra a tristeza. Você é uma pessoa triste, mais ou menos triste, ou quase alegre? Triste, mais ou menos triste, ou quase alegre? Diga para sua irmã. Triste, mais ou menos triste ou quase alegre? Você sabe que todas essas considerações são tristeza. É ou não é? Por que hoje em dia é difícil encontrar uma mulher feliz? Uma mulher alegre? Por quê? Porque a mulher sofre muito. E por que a mulher sofre muito? Porque ela adquiriu uma doença. Chama síndrome de Globo. Ela quer carregar todo mundo nas costas. Ela acha que converte o filho, ela acha que converte o marido, ela acha que converte a filha, ela acha que pode, ela acha que consegue, e ela não entendeu que ela se perdeu da fé. Ela não está orando mais com fé, ela não está mais dependendo de Deus como antes, ela não está crendo como antes. Ela assumiu um fardo e um peso que é demais para ela, e é por isso que a tristeza é inevitável. Você acha que você vai mudar o seu cônjuge? E você acha que a sua tristeza vai fazer alguma coisa benéfica pelo seu lar? Não. Quem daqui cresceu com mães tristes? Minha mãe era um poço de tristeza. Com mães amarguradas. Vai falar que isso não ocasionou algo ruim dentro do seu coração? Dentro da sua alma? A tristeza atrai espíritos das trevas. A tristeza atrai o mal. E o Senhor diz assim: a pregoar o ano aceitável e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza. Tira a cinza, porque a glória vai vir. Diga glória a Deus. O que é a cinza? Diga para seu irmão o que é a cinza. Aqueles assuntos que já pegaram fogo, já queimaram e ficou só a cinza. Acabou, não tem mais. Enquanto você ficar revirando o assunto, não tem alegria, não tem glória. Não tem glória. Quer glória, não revire assunto. Quer glória, esqueça o passado. Quer glória, não fixe os seus pés no problema. Por que o problema não passa? O problema passa. Quem não passa somos nós. Somos nós que nos fixamos no problema. Porque o problema passa. O que nós fazemos? Nós, parece que grudamos no problema e não deixamos ele passar. Deixa o problema passar. Não fica remoendo assunto. Não fica remoendo questão. Deixa as coisas passarem. Deixa as coisas irem embora. Enquanto as cinzas não for embora, a glória não vem, a alegria não vem, é cinza. Não vai virar mais nada esse assunto. Não vai virar mais nada essa situação. Já traiu, já foi. Ou perdoa ou não perdoa. Acabou. Não fica remoendo assuntos. Não fica trabalhando em coisas que não tem mais como. Aí ele diz assim: óleo de gozo em vez de tristeza.
Por 2 vezes, ele fala sobre a tristeza, ele diz, óleo de gozo em vez de tristeza. Trocar o Espírito Santo pela emoção. Diga para a sua irmã, troca o Espírito Santo pela emoção. Ao invés de sentir emoção, receba o Espírito Santo. Ao invés de ficar sentindo tristeza, receba o Espírito Santo. Vamos trocar a tristeza, colocarmos a tristeza de fora e vamos receber o Espírito Santo. Aí ele diz assim, vestes de louvor ao invés, agora aqui, espírito angustiado. Você sabe que o espírito de angústia é o último que o Senhor fala? Por quê? O espírito de angústia já é uma condensação crônica sobre, vamos lá, ó. Contritos, cativos, tristes. O espírito de angústia é uma condensação de pessoas feridas, de pessoas cativas, de pessoas tristes. Por isso que ele se torna um espírito de angústia. Por isso que a pessoa, ela tem inclinação para sofrer, inclinação para padecer, inclinação. Quando você passa por uma situação, a dificuldade que você tem de crer, de confiar, de alegrar-se, e a facilidade que você tem de esmorecer, por causa do espírito de angústia. O espírito de angústia é uma comunhão da ferida, da tristeza, do cativeiro, da prisão, e então se dá um espírito de angústia. Você sabe que tem muita gente depressiva, muita gente que não vê razão para viver, não vê alegria. Sabe qual é a alegria de algumas mulheres? Uma festa, sábado, uma amiga que vai no cinema com uma amiga, ou vai fazer algum programa diferenciado, alguma coisa desse tipo. As pessoas têm resumido a alegria em acontecimentos bons. Porque as pessoas brincaram com a tristeza. E a tristeza tem dominado muitas pessoas. As pessoas têm sofrido com o espírito de angústia. O Senhor diz claramente, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele fala da glória, fala do óleo e agora ele fala das vestes. Ou seja, todos conseguem olhar e contemplar que você tem vestes de louvor. Olha para a irmã que está do lado, vê se ela tem vestes de louvor. Vê. Adoradora, fiel, arrojada, mas crente. Consciente, sóbria, equilibrada, crente. Vestes de louvor. Todos percebem que aquela vida é consagrada ao Senhor. Aí ele começa a falar dos benefícios da libertação. Quais são o primeiro benefício da libertação? Ser como um carvalho de justiça. Ser forte. Pastor, eu já sou forte. Será? Será que você é forte? Ou será que você se esforça? Você sabe como eu caracterizo uma mulher forte? Como Deus caracteriza. Mulher forte não é aquela que salva todo mundo. Mulher forte é aquela que salva a si mesma. Essa é mulher forte. Mulher forte não é aquela que prioriza todo mundo. Mulher forte é aquela que prioriza a si mesma. Ela cuida de si. Ela se olha, se cuida, se ama. Ela analisa, observa. Ela tem uma ótica interna. Deixa eu ver como é que eu estou espiritualmente. O porquê que eu estou sentindo isso. Mulher forte não é aquela que cobra do marido atenção. Não é aquela que cobra do marido carinho. Não é aquela que cobra do marido estar presente. Mulher forte é aquela que se o marido não lhe oferece aquilo que ela quer, tudo bem. Por quê? Porque ela é forte. Você está ouvindo essa coluna reclamar? Está pesado? Não? Então, coluna não reclama. Coluna não reclama. As mulheres se acham fortes porque brigam. Se acham fortes porque discutem. Se acham fortes porque exigem o seu direito. Isso não é força. Força é você ser sustentável. Força é você
ter você, ser você, amar você e ter uma identidade. E se o seu cônjuge não faz o que você quer, você faz o que ele precisa. Isso é ser forte. O Senhor diz: vocês serão carvalhos de justiça, serão fortes. Ele diz assim: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor. Versículo 4, segunda característica da libertação: edificarão os lugares antigamente assolados. Você acha que você consegue restaurar algum lar triste, cativa e com espírito de angústia? Primeiro problema que tiver, primeiro desafio, primeiro que não deu certo, você já fala: eu sabia, né? Assim, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que não ia funcionar, porque eu estou cansada, porque eu não aguento mais, não é verdade? Você é uma mulher que fala demais? A Bíblia diz que o falar demais leva a muito pecado. Como Deus gostaria que nós fôssemos mais comedidas nos nossos comentários, naquilo que nós falamos. Quando seu marido chega com um problema, a primeira coisa que você fala: eu não falei? Eu te avisei. Ao invés de você olhar e dizer assim: calma, calma, vamos orar. Vai dar certo, calma, calma, vamos pensar. Calma, calma, vai funcionar. A questão é: o Senhor promete-nos libertação para que nós edifiquemos coisas que não estão boas, coisas que estão destruídas. A única maneira de você ser uma construtora de lar, uma construtora de família, é você estar bem. Se você não estiver bem, tudo que você vai tocar vai ser destruído, vai piorar. Por quê? Porque o seu coração esquadrinhado, machucado, tudo que alguém fizer, você vai achar que foi para você. O seu cativeiro vai limitar você de aplicar a palavra àquela situação. A sua tristeza vai impedir com que você tenha esperança sobre qualquer situação que possa existir. Então você precisa ser curada para que o seu lar tenha esperança, para que a sua família tenha esperança. Como seus filhos gostariam que você mudasse, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Hoje eu estava pensando. Eu pensei: o que será que os meus filhos gostariam que eu mudasse? No quê? Você já parou para pensar nisso? Sua mudança reflete diretamente na sua família. Sabe, irmãs, às vezes você e eu cobramos demais. Às vezes nós não respeitamos diferenças. Você sabia que seus filhos são diferentes de você? Quantos anos você tem? Quantas experiências você já passou? E você quer que eles sejam seguros como você, crentes como você, decididos como você, definidos como você? Quantos de nós somos injustas com os nossos pequenos, que serão sempre pequenos? Quantos de nós? Quantos de nós não temos prestado atenção naquela pessoa que está ao nosso lado? Quantos de nós achamos que os nossos maridos são homens fortes e que eles têm que aguentar o baque, haja o que houver? Seu marido é um menino. Ainda é um menino que foi criado por uma mãe. Ainda tem coisas de menino. Você não vê no seu marido coisas de menino? Não vê? Tem coisas de menino. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser amado. E você só vai conseguir fazer isso se você for curada. Aí eu fico pensando: para que tanta cobrança? Para que tanta urgência? Você quer tanto que as pessoas mudem. E eu e você mesmo, às vezes, demoramos anos para expressar uma pequena mudança. Às vezes nós queremos que as pessoas, elas mudem do dia para a noite. Nós não mudamos nem da noite para o dia, nem do dia para a noite durante anos e semanas e meses.
Por que nós não somos mais pacientes? Não temos o condicionamento de orar mais, de suplicar mais, de sermos construtoras. Começando do alicerce, começando de baixo, abrindo o primeiro buraco lá, ó, colocando fazendo a primeira base, o primeiro cinturão, o alicerce. Hein? Por que nós não somos ávidas e preparadas para isso? Libertas, saradas para que possamos construir. Libertas, saradas para que possamos investir. Nós, não, o Deus que habita em nós. Tudo que vai vir de você para a sua família, que não for de Deus, vai destruí-la ainda mais. É isso que algumas mulheres não entendem. Se você continua ferida, triste, debaixo do domínio de um espírito de angústia, tudo que você tirar de você e oferecer para a sua família será destrutivo. Mas quando você for curada, você for livre, tudo que você tirar daqui de dentro não será seu. Terá vindo de Deus, será abençoado, será construtivo, será para a glória de Deus. Então sim, você vai ser forte. Então sim, você vai construir com a paciência, sabendo esperar as fases. Você já foi adolescente, jovem? Já? Teve fases? Fez muita besteira? Muita? Pouca? Ou mais ou menos? Nunca errou? Claro que errou. Todos nós erramos. Todos nós fomos jovens, todos nós fomos adolescentes. Aprenda a respeitar a fase das pessoas. As pessoas passam por fases. As pessoas passam por... Seus filhos pequenos vão passar por fases. Você que tem filho adolescente, jovem, eles passam por fases. Por mudanças. Um cenário que você não vai fazer parte dele. A única participação que você vai ter vai ser nos bastidores, de joelho no chão, orando, clamando, pedindo. Para que o Senhor possa dirigir, para que o Senhor possa mostrar, para que o Senhor possa dar sabedoria. Nós precisamos entender isso. Chega de tanta cobrança. Chega de querer que o seu lar seja um lar perfeito. Seu lar nunca vai ser perfeito. Ele vai ser abençoado, ele vai ser agradável, mas perfeito é do seu jeito, e do seu jeito não é perfeito. Nós precisamos entender isso. Seu lar não vai ser perfeito, porque se for perfeito do seu jeito, esse perfeito Deus não quer. Ele vai ser sim um lar abençoado, um lar agradável, um lar onde as coisas caminham e andam, porque ali tem uma mulher curada, alegre, que restaura, uma mulher abençoada, uma mulher que se dedica ao Senhor. Agora eu entro numa parte para nós terminarmos. Ele diz assim, versículo 5: e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Explica isso para sua irmã. O Senhor promete para a mulher liberta que ela vai ser forte, que ela vai ser restauradora e que ela vai ser uma mulher consagrada. O que tem de consagração nesse versículo? O suor, o labor, a tristeza, a preocupação, o desespero e a angústia vai ser para a vizinha do lado, para você não. O Senhor está dizendo assim, sabe, Israel? Sabe quem vai suar a camisa para lavrar a terra de vocês? Os estrangeiros. Sabe quem vai enfrentar de sol a sol para apacentar o rebanho de vocês? Os estrangeiros. Porque vocês, lê o próximo versículo, vocês serão chamados meus sacerdotes, serão chamados ministros, comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Enquanto as mulheres comuns estão arrancando os cabelos porque estão com problema na sua família, você está lá orando, cada vez mais crente, cada vez mais vindo aos cultos, cada vez mais consagrada, cada vez mais buscando o Senhor. Por quê? Porque o desespero não é para mim.
Uma das coisas inaceitáveis para uma mulher consagrada é o desespero. Eu não nasci para o desespero. Você não nasceu para o desespero. Por quê? Porque o Deus que me salvou e te salvou transformou a nossa vergonha em dupla honra. Você crê nisso? Você não se envergonha quando você fica desesperada, sem saída, angustiada, dizendo: Deus, e agora? Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Orar, confiar, acreditar, quebrar grilhões. Na hora da tristeza, analisar os grilhões, analisar os apegos, analisar a dependência, analisar tudo aquilo que estava em orar e consagrar e ser liberta do quê? Das feridas, da tristeza, do apego, do cativeiro. Qual a diferença de amor e cativeiro? Você ama seus filhos? Quem ama seus filhos? E quem é cativa de seus filhos? É igual você chega na prisão, você fala: quem é culpado aqui? Ninguém é. Você sabe quando os filhos se tornam um cativeiro para uma mãe? Quando ela se torna refém deles. Elas não conseguem confiar e acreditar que Deus cuida. Essa palavra Deus cuida se torna uma coisa utópica. Porque ela fica desesperada, desesperada. Mas e aí? O que está acontecendo? Mas e aí? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu aprendi o que é isso na pele. Meu filho, uma época, ficou 6 meses sem dar notícias. Eu não sabia se ele estava vivo ou se estava morto. Eu aprendi a confiar em Deus. Quando eu falo para você que Deus cuida, Deus cuida. O que eu e você precisamos aprender é sermos crentes de verdade. É sermos mulheres crentes de verdade. Deus cuida. Deus cuida. Aí você se torna refém porque você cometeu erros. Pastor, eu cometi erros como mãe, eu também. Quem de nós não cometeu? Será que existe alguma mãe perfeita aqui? Nenhuma. Ou por zelo, ou por qualquer outra razão. Só que você não pode ser refém dos seus erros. Você fez achando que estava acertando. Se fosse hoje, você faria diferente. Mas não é hoje, foi ontem. Deus cuida. Quem vai curar o coração do meu filho? Deus, assim como Ele curou o seu. E uma mãe curada tem promessa de ter filhos curados. Uma mãe doente não tem esperança de ver seus filhos curados, porque a enfermidade ela vai proliferar. Por isso que você precisa ser curada. Conforme Deus vai curando as suas feridas, fazendo as ligaduras, atando as feridas, trazendo libertação, seus filhos também vão sendo libertos. Porque a partir do momento que você consagra a sua vida, seus filhos vão sendo consagrados. O Senhor vai atingindo a gama grande, a fatia grande do seu lar, da sua família. Mulheres que desejam ter seus filhos curados nunca terão, enquanto elas mesmas não experimentam a cura. Para que os seus filhos sejam curados, você precisa ser curada. E então, a água da fonte que jorra de você vai fazer o que de Jesus? Vai alimentar a sede do sedento. Mães curadas, filhos curados. Se você recebe cura, seus filhos têm promessa de serem curados. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Olha para o seu filho e vê o defeito dele. Vê a dificuldade dele. Você está vendo ali seu erro, sua falha. Como é que você vai consertar isso pelo amor de Deus? Como é que você vai consertar isso pelo amor de Deus? De que maneira? Você tem que buscar cura. A cura. Você vê seu filho tímido, introspecto, sem identidade, o que você vê? Uma mãe autoritária que você foi. Uma mãe idólatra que você foi. Como é que você conserta isso? Como é que você diminui esse menino, essa menina para ser bebê? Não tem jeito.
Então você consagra a sua vida. Você ora, você clama, você pede a Deus. E a cura que vai vir aqui, por meio da graça, do sangue, do perdão, por meio de um novo compromisso seu com Deus, é que vai trazer a cura para aquela pessoa já adulta, grande. Porque a enfermidade ela vai assim, ó, de geração a geração. Sua mãe te feriu, você feriu seus filhos ferirão e assim por diante. Como é que termina essa corrente? Por meio da cura do seu coração. Quando nós buscamos a cura, essa cura visitará com certeza os nossos filhos. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite como mulheres. O Teu Espírito sabe que as mulheres são muito mais dedicadas, muito mais quebrantadas, muito mais dependentes. O Senhor nos criou para um propósito: edificar, ajudar. Eis-nos aqui, Senhor, como machados para sermos afiados. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha sobre os nossos corações. Eu quero que o Senhor olhe para cada coração aqui nesta noite. Que o Senhor sonde cada dor, cada tristeza, cada necessidade, cada abatimento, Senhor. Deus, somos mulheres e somos frágeis. Somos mulheres e precisamos de socorro. A nossa estrutura, Pai, é frágil. Se não for o Teu Espírito em nós, nós não damos conta. Se não for o Teu Espírito em nossas vidas, nós não vamos conseguir. Deus não é o nosso braço. Deus não são as nossas forças. Não é a nossa habilidade, a nossa inteligência, a nossa maneira. Mas é o Teu poder, Senhor. É o Teu poder. Quantos erros cometidos por nós com respeito aos nossos filhos. Quanta cobrança. Quanta guerra. Éramos doentes, Senhor, muito mais doentes. Mas e hoje? Quais são as doenças que nós enfrentamos dia após dia? Quais são as enfermidades, Deus, que têm nos adoecido? Emocionalmente, espiritualmente. Oh Deus. Falando aos nossos corações, vinha nos curar daquele complexo. Venha nos curar do cativeiro, Deus. Venha nos curar da timidez. Venha nos curar das condenações, da culpa. Venha nos curar, Senhor. Oh Deus, Tu estás aqui. Dai-nos a cura. Liberta as Tuas filhas, Deus, daquela quebradura no coração, aquela dor, que já faz tempo e parece que foi ontem. Oh Deus, venha colocar bálsamo sobre o coração da Tua filha. Venha fazer com que ela ouça a proclamação da liberdade da alma dela, Senhor. Livrando-a do cativeiro, da prisão. Espírito do Senhor, venha tirar essa tristeza crônica. Nós estamos diante de Ti agora, neste culto.
Deus, nós queremos ser livres. Queremos ser livres. Espírito Santo. Quem sabe você é insegura, mas ninguém acha que é. Você faz de tudo para aguentar firme, não é? Ele está aqui para dizer para você que tem visto o seu medo, sua insegurança, sua tristeza, seu desapontamento. Ele quer limpar você.